dias, e o irmão coloca a oferta, coloca o dízimo. Meu Deus, estende as tuas mãos para esse irmão, para essa irmã. Ajuda, meu Pai. Aquele irmão e irmã que não está ofertando, perdoa e ajuda também. Continua fortalecendo, dando vitória em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Chamar aqui o nosso obreiro, nosso irmão Marcião, hoje vai estar compartilhando uma palavra. Daqui a pouco a esposa dele também vai estar compartilhando uma palavra. Hoje é dueto. O irmão Marcião está com a gente aqui há mais de 20 anos, em torno de 20 anos, eu acho que um pouco mais. Então tem algumas coisas aí. Aí Marcião, lá. Tá combinando com ele. Deus abençoe, Marcião. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? É motivo, né, de alegria, né, nós estarmos aqui, que podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Amém? Quantos queriam estar aqui nesse momento, né? Não podem, por N motivos, e nós estamos aqui. Então é privilégio, só de nós estarmos aqui já é uma bênção. Amém? Eu não poderia deixar de lembrar do nosso pastor querido, Antônio, né? Que está lá na glória. Um pastor muito amável, né? Todas as vezes que nós estivemos lá em Maria da Fé, sempre nos recebeu com maior carinho, com maior amor. E o que me chama a atenção é que todas as vezes que nós íamos lá no culto em Maria da Fé, ele pegava assim, aqui na manga da camiseta, da blusa, ele perguntava assim, tem alguma cartinha na manga? O que ele queria dizer? Tem alguma palavra aí? Então o soldado tem que estar sempre preparado. E isso aí ficou na memória. E teve um almoço comunitário aqui na sede, que nós estávamos participando, e o pastor Antônio também participou. E nesse almoço comunitário, nós encontramos aqui perto do portão, e ele chegou em mim e falou para mim, senhor irmão Márcio, todo o primeiro domingo do mês, a gente leva um pregador diferente lá em Maria da Fé. Eu queria fazer o convite para o irmão. Desse jeito, irmão. Aí no meu coração, assim, até então, eu nunca tinha pregado, né, em igreja, e lá era culto das 7. Olha a responsabilidade. Para quem nunca tinha pregado, um culto das 7, no meu coração foi rapidinho, irmão. Pensei assim, eu vou falar para ele não, porque a responsabilidade é grande, é um culto das 7, né? Fala para ele não, tá tudo certo e amém, glória a Deus. Eu falei, pastor, a responsabilidade é grande, é um culto das 7, e eu nunca preguei. E eu pensei que ele ia aceitar o meu não, estava tudo certo, amém, glória a Deus. Sabe o que ele respondeu para mim, irmão? Falou assim, ó, tudo tem a primeira vez. Falou para mim assim, ore a Deus, depois você me responde. Olha, você vê, irmão, sabedoria, sabedoria. Até então nunca tinha havido pregado. E aquilo ali foi gerando no meu coração, né? A gente colocou em oração. Foi despertando algumas coisas no meu coração. E eu confirmei com ele que eu ia estar levando a palavra lá em Maria da Fé no domingo, no culto das 7. E para honra e glória do Senhor Jesus, irmão. Foi uma benção, Deus usou. Porque nós entendemos, irmãos, que a gente é apenas instrumento. A gente é apenas canal. A obra do Senhor, irmão. A obra do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele falou para Abraão assim, ó, Abraão, vai. Abraão foi, irmão. Abraão não sabia nem para onde que ia, irmão. Só que Abraão obedeceu. Amém? E quinta-feira, a gente trabalhou lá na fábrica, no feriado, né? A gente trabalhou no feriado para folgar na sexta. Aí eu estava lá junto com meus companheiros. Aí chegou uma mensagem, né? Chegou uma mensagem no celular. E eu conheço quando é a mensagem do pastor Flávio. Sem saber, sem olhar no celular, eu sei quando é a mensagem dele. É várias mensagens rapidinho, assim, ó. Ele manda
boa tarde, paz do Senhor, como é que está? E já chega rapidinho assim, então a hora que falei assim, pastor Frávio, sem olhar no celular no meio dos meus companheiros, falei assim, pastor Frávio. Aí no meu coração, na mesma hora eu falei assim, ó, deve ser a visita que eu comentei com ele da minha irmã que perdeu o filho lá. Falei, deve ser a visita lá, que ele deve estar falando alguma coisa de visita, tá? Eu dei uma olhadinha assim, a hora que eu olhei, pregar no culto de domingo às 7. Falei, não é visita não, é pregar mesmo no culto das 7. Irmão, Deus dá 5, né? Deus conhece o coração da gente. Na mesma hora o coração acelerou. Eu quietinho, né, irmão? Que eu li, eu nem abri a mensagem, que eu estava perto dos meus amigos, estava no trabalho. A hora que eu só abri assim, vi a mensagem no WhatsApp, o coração deu aquela acelerada. Falei, Jesus. Mas eu não pude responder na hora que a gente estava lá no trabalho lá, né? Tem hora que a gente realmente não pode responder. Mas depois eu respondi para ele, a gente entende, né, novamente, como já falei, que nós somos apenas canal, nós somos apenas, né, vaso, que é a obra dele e é tudo para ele, né? E eu creio que nessa noite, né, o Senhor vai estar falando comigo primeiramente, vai estar falando com cada irmão também, amém? Mas é isso aí, irmão, é o chamado, não tem como correr não, é o corpo, né? Cada um fazendo um pouquinho, né, e a obra do Senhor caminhando. Né? Antes de eu entrar aqui na palavra, né, queria comentar com os irmãos. Da importância do ID e da oração nas nossas vidas. Né? Essa palavra ID, né, é o nome do nosso ministério, né? ID e pregai. Isso está escrito lá em Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é um mandamento, é um chamado para cada um de nós. Ide, amém? Em Mateus 9, 37 e 38, o Senhor Jesus está dizendo: então disse a seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui para os discípulos que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor. E nós temos visto a necessidade, irmãos, a necessidade realmente das pessoas. O pastor ainda comentou no monte sexta-feira, se a gente for listar tanta gente enfermo pedindo oração, eu ainda tenho o costume de anotar num caderno, porque é tanta gente que pede oração, a gente acaba esquecendo, a gente acaba pecando de orar para um, para outro, mas a necessidade da questão da enfermidade, irmão, tem sido grande. E Deus realmente, né, conta comigo, conta com você, conta com nós, para nós estarmos orando, né, para nós realmente estar fazendo o ID, a importância. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas não vou estender não para a gente entrar na palavra. Vou dar 2 exemplos apenas. Há 38 anos, um sobrinho meu faleceu há uma semana atrás. 38 anos eu não tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para esse jovem, meu sobrinho. Era muito quieto, era muito fechado. Toda vez que eu ia na casa da minha irmã mais velha, estava lá trabalhando com o pai dele, quietão na dele, ô tio, benção. Não tive essa oportunidade. De uma hora para outra, houve uma reviravolta na vida desse meu sobrinho na questão da parte de enfermidade. Passou mal, correram com o hospital para ele, e chegou lá, detectou que os 2 rins dele já estavam parados e começou a fazer hemodiálise. Um jovem de 38 anos deu uma reviravolta na vida dele. Até então, nunca tive a oportunidade de falar com ele pelo amor, agora pela dor, Deus preparou. Estava de férias, ele estava internado no hospital. Eu dediquei ali 1h30 com ele. O irmão dele mais velho, meu sobrinho, estava junto. Eu ainda falei para ele, 38 anos, nós nunca tivemos uma conversa. E hoje o Senhor preparou para nós termos essa conversa. Falei do amor de Deus para ele, fiquei 1h30 falando com ele com amor, com carinho.
Aí a preocupação, a saúde dele estava piorando. Aí eu convidei o pastor Mauro, falei, pastor Mauro, meu sobrinho está com um probleminha assim, assim, assado, parecido com o do senhor. Fiz o convite para o pastor Mauro com o maior amor, com o maior carinho. O pastor Mauro esteve comigo lá na casa do meu sobrinho. Podemos mais uma vez falar do amor de Jesus para esse meu sobrinho, falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, que não tem outro caminho, somente Jesus. E no finalzinho, o pastor Mauro, pela graça e pela infinita misericórdia do Espírito Santo, fez o apelo para ele, sem forçar, sem nada, né? Se cumprindo lá Romanos 10:9, se declarar com a boca e crer no coração, seríamos salvos. E aquele jovem, meu sobrinho de 38 anos, entregou a vida para o Senhor Jesus, de livre e espontânea vontade. Mas uma semana depois, aquele meu sobrinho veio a complicar a saúde dele e internaram ele às pressas. Dias depois, ele veio a falecer. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Um jovem de 38 anos, quem imagina que um jovem de 38 anos vai morrer? Então nós não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje, irmão. Se nós ficarmos no culto aqui, no culto das 7, saímos daqui 10 horas. Se for preciso fazer uma visita, irmão, vamos fazer essa visita. O dia de amanhã a gente não sabe, irmão. Uma vida é preciosa. A Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro, irmão. Eu falo isso com amor, com carinho. Eu falo isso porque eu vivo, irmão. É gostoso você falar uma coisa que você vive. Faz 20 anos que a gente está nesse trabalho de visita. A gente faz com amor, faz com carinho. Vários irmãos aí participam. É bênção, né? O pastor, né? Na medida do possível, o pastor Flávio também tá junto. Os pastores, tem sido bênção. E a gente tem visto as necessidades, irmão. É muito. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó. Mateus, né? 9. A seara é grande, que realmente nessa noite possa despertar no meu, no seu, no nosso coração a vontade do Senhor de fazer o ID, de orarmos. Muitas das vezes, né, não consegue fazer uma visita, mas nas suas orações, lá quietinho lá na sua casa, né, a oração também tem poder, irmão. As pessoas estão precisando. Para a gente fechar, para a gente entrar na palavra, por último agora, uma sobrinha da minha esposa, ela internou, uma moça nova de 40 anos, está cheio de mancha no corpo, os olhos amarelos, e os médicos não chegaram ainda num diagnóstico. Ontem a minha esposa ficou o dia todo com ela lá no hospital, os médicos estão fazendo vários exames, e até agora não chegaram no diagnóstico, cheio de hematomas no corpo, manchas roxas, olhos amarelos. Estão suspeitando que é o fígado, mas não chegou ainda nenhuma conclusão. Ou seja, nós temos que orar. Eu apenas dei 2 exemplos, irmão. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas apenas 2. Mas que o Senhor nessa noite desperte em nossos corações realmente o ID, né, e a oração. Amém? E a mensagem que Deus colocou no meu coração é a respeito do livro de Esther. É um livro que tem 10 capítulos, né? E para ficar mais fácil, para a gente estar entendendo, os irmãos têm um pouquinho de paciência, 10 capítulos, a gente vai estar falando de um a um, né? Para ficar mais fácil a nossa compreensão. Os irmãos possam estar abrindo então a palavra no livro de Esther. A gente vai estar lendo o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, né? Os irmãos possam ficar de pé. Amém? Versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber,
180 dias, que equivale a 6 meses. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendente de cordões de linho e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármores. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vaso de ouro, e os outros vasos eram diferentes um dos outros, e havia vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. É um subtítulo aqui, Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bista, Arbona, Bigta, Agate, Zetar e a Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Amém, meus queridos? Pode assentar? É uma história, irmão, muito bonita, ela tem 10 capítulos, né? É uma história que, no momento que eu estava passando uma dificuldade, estava passando uma prova, aos olhos naturais era impossível, e falou muito comigo essa passagem aqui de Esther. Eu coloquei 2 títulos para essa passagem. Os planos e projetos de Deus nas nossas vidas sempre prevalecerão. Amém? Então, todo projeto e plano de Deus na minha, na sua vida, sempre prevalecerão. Segundo título, só vive o propósito quem suporta o processo. Muitas das vezes, né, para que nós chegamos no resultado, né, do nosso sonho, do nosso propósito, tem um processo. É um pouquinho disso que nós vamos falar nesses 10 capítulos. Então, os irmãos aí, ó, a gente vai estar falando, né, do rei, que é o Assuero, da rainha Vasti, da Esther, Mardoqueu, que era o tio de Esther, e Amã. No capítulo 2, irmãos, nós já vamos lá para o capítulo 2. Lembra que a gente falou que no capítulo 1, né, que o rei ele fez algumas festas, né? E uma das últimas festas do rei, ele queria apresentar a sua esposa, né? Que ela é muito bela, muito formosa. E ela também estava fazendo um banquete com as suas moças e ela recusou o convite do rei. E a Bíblia diz que ele se enfureceu, porque ela não obedeceu, né, o convite do rei. E a preocupação ali do rei é que essa notícia ia se espalhar nas províncias, eram muitas províncias, e essas notícias iam se espalhar nas províncias, ia pegar mal para o rei. Né? Os homens não mais iam querer respeitar as esposas, porque ela desrespeitou o rei, e isso gerou uma preocupação no rei. E a Bíblia diz que ele ficou muito bravo.
E no capítulo 2, né, ele pediu alguns conselhos para os príncipes, né? E os príncipes falaram para ele: rei, busquem para o rei moças virgens. Aí aquela rainha, né, já não era rainha mais, né? Ele tirou ela, como Deus fez um decreto, né? Tirou ela de rainha, não era rainha mais Vasti. E os príncipes, né, sugeriram para o rei que ele buscasse moças virgens, né, para que passasse por um processo de purificação e para ele escolher uma das moças. O capítulo 2, versículo 5, está dizendo ali quem era Mardoqueu, né? A gente não vai estender muito, está lendo, né? Eu fiz um resumo aqui, a gente não vai estar estendendo muito, porque é 10 capítulos, né? A nossa hora também não é muito. Quem era Mardoqueu? Era um judeu, tio de Esther e homem de Deus, amém? Capítulo 2, novamente, versículo 7. Quem era Esther? O nome dela era Hadassa. Esther era órfã de pai, órfã de mãe, judia, e era criado por seu tio Mardoqueu, amém? Capítulo 2, versículo 10. Esther não declarava sua identidade a pedido do seu tio. É assim que Deus faz, irmão. Davi, o menor de sua família, cuidando das ovelhas, ninguém dava nada para ele, como ninguém dava nada aqui para Esther também, né? Era órfã de pai e mãe, judia. Ela não podia nem declarar que ela não tinha mãe, não tinha pai, ainda que ela era judia. E ela fez tudo isso a pedido do seu tio. Todas as moças e mulheres escolhidas tinham que passar por um processo de purificação. Ou seja, era 12 meses que eles faziam esse processo. Capítulo 2, versículo 7. Esther é escolhida. É assim que Deus faz, irmão. Muitas das vezes, na nossa simplicidade, né? Davi poderia falar, né? Eu sou o menor, cuidador de ovelha, meus irmãos são mais bonitos, são mais treinados, mas Deus escolhe quem Ele quer. No caso aqui, tinha várias moças. E qual moça no versículo 17 do capítulo 2 é escolhida? Esther é escolhida. Mais para frente nós vamos entender, irmão. Tudo tem um propósito. Esther não foi escolhida por acaso. Esther não foi escolhida por acaso. Eu não fui escolhido por acaso. Ninguém aqui nessa noite foi escolhido por acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Continuando no capítulo 2, versículo 21, 22 e 23. Mardoqueu descobre uma conspiração. Por ele ser judeu, irmão, ele incomodava muito Mardoqueu. Por que ele incomodava? Todos tinham que passar perto de Mardoqueu e prostrar, e ele não se prostrava. Então aquilo incomodava Mardoqueu. Incomodava Amã, por Mardoqueu não se prostrar quando passava perto dele. E nesse versículo, no capítulo 2, versículo 21 e 22, Mardoqueu descobre uma conspiração. Capítulo 3, Amã é exaltado e o rei Assuero coloca ele acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, abaixo do rei Assuero, Amã era o maior nome. E havia uma ordenança do rei para que todos se inclinassem e se prostrassem diante de Amã.
Mardoqueu não inclinava e prostrava diante de Amã. E isso criou um ódio muito grande, porque Mardoqueu, um ódio muito grande por Mardoqueu. Aí você poderia perguntar assim, mas por que Mardoqueu não inclinava, né? Era só inclinar, dizer que estava inclinando ele ali, respeitando ele, estava tudo certo. Mardoqueu entendia que ele só inclinaria ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno, né? Não ao homem. E aquilo criou uma raiva muito grande em Amã. E Amã pretende matar Mardoqueu e todos os judeus. Ele fala ao rei e pede ao rei que faça um decreto, e com seu anel o rei o selou. Então, né, ele desejou matar Mardoqueu, Amã, e todo o povo judeu. E ele chegou no rei, né, falou da forma dele lá, e o rei, acabou que o rei ele fez um decreto, né, e o decreto do rei é irrevogável, e o rei ainda selou com seu anel. No capítulo 4, há tristezas dos judeus em todas as províncias. Choro, lamentações, luto, jejum, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então, irmão, todas as províncias tinham outros povos, né? Mas tinha os judeus também. E aquela notícia se espalhou por todas as províncias, né? Do decreto que Amã tinha pedido ao rei, e o rei tinha selado, né? E ali a morte de todos os judeus. Então houve luto, a Bíblia está dizendo que houve luto, houve choro, houve lamentações, ao ponto de muitos estavam deitados em sacos de cinza. No próprio versículo, capítulo 4, também diz que Ester vem a saber, e Mardoqueu lhe fez saber tudo o que havia concedido. Então, até então, né, a Ester já era rainha, mas ela não estava sabendo, né, daquela situação, né, daquele decreto, né, ela não estava sabendo. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto havia sucedido. Aí depois que Ester, ela ficou sabendo, né, daquela situação, né, que havia um decreto para matar todos os judeus, porque criou uma raiva muito grande, né, em Amã, Mardoqueu pede a Ester para falar com o rei. Só que tem um detalhe, irmão. Para entrar na presença do rei, teria que ser chamado. E o rei teria que estender o seu cetro. Se não fosse dessa forma, a pessoa seria morta. Então não era de qualquer jeito, irmão. Para chegar perante o rei, primeiro ele tinha que aceitar e ele tinha que estender o cetro. Se a pessoa chegasse de qualquer jeito lá, né, a pessoa morreria. E isso que Ester quis dizer para o seu tio, Mardoqueu, que não era de qualquer forma. Vamos estar lendo lá agora, capítulo 4, versículo 14. Onde Mardoqueu ele fala com a Ester. Capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como este chegaste a teu reino. O seu tio está dizendo para ela assim: Ester, quem sabe Deus não te colocou aí com esse propósito? Quem sabe não chegou esse tempo? Aí você vai começando a entender esses capítulos de Ester, né? Deus, né, levantando alguém, né, para estar do lado do rei, para estar intercedendo, porque havia um decreto contra o seu povo. No capítulo 5,
Esther veste com vestidos reais e aparece diante do pátio, defronte do aposento do rei, e ela alcançou graça aos olhos do rei. E estendeu o cetro a ela. O rei perguntou qual sua petição, e que te daria até metade do seu reino. Olha a sabedoria, irmão. Olha a sabedoria da mulher de Deus, né? Ela está no pátio. O rei encontra com ela, está com vestes reais. O rei acha graça nela, estende o cetro, ou seja, né? Pode vir conversar comigo. E o rei fala para ela, pergunta para ela qual a sua petição, e que te daria até metade do teu reino. Aí já começa o milagre de Deus, irmão. Para aparecer, para se apresentar diante do rei, não era de qualquer jeito. E ali, né, Deus, pela sua infinita misericórdia, toca no coração do rei, o rei acha graça nela e aceita que ela venha falar com o rei. Esther convida o rei e Amã para 2 banquetes. Eu já vi uma vez o pastor Flávio pregando, né, irmão, sobre isso. Ele falou assim: imagina se fosse nós perante o rei. Rei, é isso, quer matar os judeus, quer matar meus irmãos, a gente já queria logo já falando aquilo que estava no nosso coração. Olha a sabedoria de Esther, irmão. É de Deus mesmo, é pelo Espírito mesmo. Ela não fala nada que está acontecendo. Ela convida o rei e Amã para 2 banquetes. Amã fica enfurecido e manda fazer uma forca para matar Mardoqueu. Agora nós vamos para o capítulo 6. O rei lê as crônicas e resolve e determina honrar Mardoqueu. Amã ia falar para o rei enforcar Mardoqueu na forca que havia feito, e a maldição se torna em bênção. Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que tinha um livro das crônicas, onde todos os acontecimentos que tinha lá no palácio era escrito ali. E numa das pregações também que eu ouvi o pastor Flávio pregando sobre isso, é Deus, mano, é Deus, é Deus. E nesse livro das crônicas, a Bíblia fala que o rei, numa noite, ele perdeu o sono. Ele perdeu o sono. E foi, e chamou, né, alguém lá para estar lendo, né, os livros das crônicas. E justamente o que a pessoa lê, é Deus mesmo. Fala que 2 pessoas tinham conspirado contra o rei. E Mardoqueu, ele ficou sabendo, avisou o rei, né, daquela conspiração. E Deus deu um grande livramento. Olha, você vê Deus trabalhando, Deus, né, em favor do povo. Mordecai se veste com o vestido que o rei costuma vestir, coroa real. E interessante, né, voltando um pouquinho. O rei lê o livro das crônicas e vê esse feito de Mardoqueu, e ele quer honrar Mardoqueu. Olha para você ver, olha como é que é interessante, né? Havia um decreto, Amã estava com ódio de Mardoqueu, e Deus faz, através do Espírito Santo, uma grande obra, né? Ele perde o sono. Quem faz o rei perder o sono? É Deus, irmão, é Deus. Ele lê as crônicas, vê o feito de Mardoqueu, e ele resolve abençoar aquele que deu um livramento. Justo quem? Mardoqueu, irmão. Aí ele pede para colocar vestes, né? Se veste com o vestido que o rei costuma vestir, coroa real e com um cavalo, e levem às ruas da cidade e falam: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E quem fez isso, irmão? Quem que levou? Primeiro, quando Amã
ouviu, né, o rei falando isso, ele já imaginou que seria ele, irmão. Ele se engrandeceu, se embobeceu. O orgulho bateu no coração dele. Quando ele falou, o rei falou que ia fazer isso, ainda perguntou: o que a gente faz, né, com uma pessoa que a gente quer honrar? Ele pensou que era ele, irmão. Olha para vocês verem. Por isso que eu falei, a maldição se torna em bênção. E quem faz tudo isso com Mordecai? Amã, né? Conforme o rei, ele faz conforme o rei pediu. Colocou as vestes reais, pegou o cavalo do rei, levou para as ruas da cidade e fala assim: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amém? Olha, você vê que benção, Deus transformando aquela história, né? Havia um decreto para matar o povo de Deus. Capítulo 7. Esther denuncia Amã. No segundo banquete, falando sobre o decreto e o extermínio do seu povo, o rei se enfureceu. Amã tentou rogar a rainha pela sua vida, e o rei viu e entendeu que ele ainda queria forçar a rainha perante a sua presença. Olha, você vê que situação. Aí a história começou a mudar, irmão, né? Esther denuncia Amã, né? No segundo banquete, não foi no primeiro não, irmão. Primeiro ela convidou o rei queria saber o que ela queria, ela com a sabedoria, ela ainda falou para o rei: rei, no segundo banquete eu te falo. Ali no segundo banquete ela denunciou, né, Amã, os seus planos sobre o decreto e o extermínio do povo de Deus. O rei se enfureceu. E Naamã tentou rogar a rainha pela sua vida. E o rei viu e entendeu, ele ainda, que Amã queria forçar a rainha perante a sua presença. Então o negócio já estava feio para Naamã, Amã. Agora o rei ainda entende, a hora que ele foi rogar pela rainha, que ele estava dando em cima da rainha. Aí complicou mais a situação de Amã. Amã é enforcado na sua própria forca. Abra a tua palavra em Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Está dizendo aqui, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você, contra nós, prosperará. Amém, meus irmãos? Eu esqueci de comentar também a importância da mulher e do homem de Deus em oração. Voltando um pouquinho lá atrás, a rainha, com aquela preocupação, Esther, com aquela preocupação de aparecer diante do rei, ela orou, irmão. Ela jejuou, não foi de qualquer jeito. Então, quando nós estivermos com alguma dificuldade, né, com algum propósito, nós temos que orar, nós temos que buscar direção de Deus. Não foi de qualquer jeito. Ela orou, né, as suas moças oraram, e todo o povo de Deus, além de orar, jejuaram. Foi debaixo de oração e de jejum. Assim nós conseguiremos vencer. Amém? Capítulo 8. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edital publicado em favor dos judeus em todas as províncias, e que eles estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Então, todo o decreto do rei não poderia ser revogado.
negócio era sério. Então havia um decreto de um determinado dia que eles iam matar todo o povo de Deus, todo o povo judeu. Então o rei não poderia revogar aquele decreto, mas o rei concede que eles poderiam, que eles estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Né? Provavelmente o rei ia dar condições, ia dar treinamento para eles, eles não iam morrer. Capítulo 8, vamos estar lendo agora, capítulo 8, versículo 15, 16 e 17. Olha que benção aqui, Deus honrando, né? Deus honrando o servo dele, né? Então, independente da luta, irmão, independente da provação, fica firme na presença do Senhor. Lucas 18, 27 fala assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus, né? Talvez você tenha orado, você tenha buscado, né? Aos olhos naturais parece impossível aquilo que você tem buscado, você tem orado, mas para Deus não. O que é impossível, Lucas 18, 27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre, amém? Olha aqui Deus honrando, né? Mardoqueu. Esther 8, 15, 16 e 17. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus, houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Olha que benção, ó. Deus exaltando, né? Havia ali, né, uma condenação, tinha uma forca preparada, agora Deus exaltando o teu servo. Capítulo 9. Os judeus matam seus inimigos, inclusive os 10 filhos de Amã. Vamos estar lendo aí agora o capítulo 9, versículo 5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Olha, irmão, Deus fazendo a justiça, né? O decreto era para o povo de Deus, o povo judeu. Agora, ao contrário, né? O decreto do rei foi para que eles, né, se defendessem. E está dizendo que eles feriram todos aqueles, né, aborrecedores que o quiseram. Este feito, este livramento foi comemorado com a festa do Purim, né? De forma resumida que eu coloquei aqui, irmão, livramento do povo de Deus do genocídio. Amém? Então, até hoje, né? Até hoje é comemorado esta festa, a festa do Purim. Capítulo 10. Vamos estar lendo o capítulo 10, versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém, meus queridos? Amém? Maravilha? Olha que benção, amado. Né? Então, voltando lá no subtítulo, né? Que os dois títulos, né? Os planos de Deus
não são frustrados. Lembra que eu falei lá no comecinho? Ó, os 2 títulos aqui, ó. Os planos de Deus e projetos de Deus nas nossas vidas sempre prevalecerão. Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Então, para que a vitória de Deus chegasse ali no seu povo, na vida de Esther, na vida do seu tio, houve todo um processo. E quem suportou, recebeu a vitória. Amém? Então, agora para a gente estar fechando aqui com alguns versículos. Não precisa abrir não, irmão, para a gente ganhar um tempinho aqui. Lucas 18, 27. É um versículo que eu já comentei, né? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Romanos 12, 2. Né? Eu não vou estar lendo todo não, mas eu quero falar só sobre o finalzinho desse versículo. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Amém? Romanos 8, 28. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O Senhor não perde o controle sobre as circunstâncias, planos e projetos que tem para nossas vidas. Alcançar um objetivo ou propósito sempre é fácil. E muitas das vezes envolve obstáculos, desafios que precisam ser superados. Antes de eu passar agora o microfone para o pastor, quero falar a última coisa. Deus me levantou, te levantou na nossa casa, na nossa família, na escola, no trabalho, etc., com um propósito. No caso de Esther, era para a libertação do seu povo. Então, como Deus tinha um propósito na vida de Esther, que era para a libertação, Ele também me levantou, te levantou, aonde quer que nós estejamos, para nós sermos luz, para nós sermos sal. Nós temos que fazer a diferença. Amém? Então que fica essa palavra para os irmãos, né? Que Deus possa estar falando com cada irmão aí. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha. A Miriam não vai falar? Escapou hoje, Miriam? Escapou hoje? Da outra vez você vai falar? Tem um testemunho. Amém. Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. A palavra é essa, irmãos. Você está onde está, porque Deus tem um propósito aí. Amém? Aleluia? Nada é fora do propósito de Deus. O irmão não está melhor do que você, Deus não colocou ele melhor no lugar onde ele está, porque por causa disso, por causa daquilo. Deus colocou cada um do jeito que ele quis. E cada um tem um propósito, e cada um deve fazer aquilo que Deus quer que faça, e todos nós vamos dar conta para Deus. Amém? Aleluia? Então, se o José é caminhoneiro, vai não sei para onde, é porque Deus tem um plano ali, na vida dele. Se o pastor Jaziel, é assim que Deus quer. Se a Miriam, é assim que faz unha. Então, naquele dia lá, a gente vai prestar conta para ele. Esther foi de um jeito, cada um do seu jeito. Se todo mundo fosse Esther, quem seria nós? Todo mundo quer ser igual a Esther. Todo mundo quer ser igual ao rei Davi. Todo mundo quer ser igual a Moisés, mas aí como é que faz os outros? Só tem um Moisés, só tem um João, só tem um Diego, só tem um Célio, só tem um Fábio, é assim, é a vida, amém ou não? Sabe onde você está vivendo aí? Sabe onde você está vivendo aí? Nesse contexto seu aí, ó? Sabe esse contexto que você está vivendo aí, ó?
Rebojão, Anhumas, Santa Rosa, no hospital, na padaria, em casa, na escola, na rua, na creche. Lá de cima Deus está olhando assim, olhando, está todo mundo trabalhando de acordo com o plano dele. Porque o plano dele é grande. Então ele olha para o plano dele, tá alguma coisa enroscando aí. O que será que é? Ele olha lá, a irmãzinha lá na creche, rapaz, não está dando um testemunho. Meu Deus, será que ela não está vendo que está atrapalhando aqui o desenrolar da carruagem? Olha. Hã? É verdade, irmão. Quem tem máquina de lavar, quando dá tem um barulhinho na máquina lá. Quem tem carro, fazendo barulho, a pastilha de freio está fazendo barulho. Está fazendo barulho a pastilha de freio. O pessoal não está percebendo, mas o motorista está batendo problema na pastilha de freio. Alguma coisa está errada. Vai ver lá, não está mesmo problema. Mas está dando problema. Está dirigindo, quem está dentro do carro ali não está prestando atenção, mas o ponteirinho da temperatura subiu. Mas o que tem? Né? Subiu, vai ferver o motor, vai queimar a junta, vai parar o carro, se continuar andando, vai arrebentar o motor do carro. Estou dando sinal que tem alguma coisa errada. A mangueira está vazando água, por isso que você está subindo ali. A mangueirinha, uma abraçadeira na mangueira. Começou a vazar. Está dando sinal no painel do carro lá que está subindo a temperatura do carro. Mas o que tem? Vai o motorzão desse tamanho, a roda. Pois é, mas se continuar goteirando, vai dar problema no carro todo, vai parar. Então, minha irmã, olha aqui. Ele deu a palavra aqui da rainha Esther, onde ela estava. Deus usou ela lá. Amém? Aleluia? Onde você está, Deus quer te usar aí. A gente tem uma mania de querer ser não sei quem, né? Eu queria não, irmão. Seja quem Deus colocou você para ser. É isso que Deus quer de você. Se Deus quiser você lá, Ele colocará você lá. Amém ou não? A menina, a Esther não era rainha. Estava lá no meio do povo, lá quietinha, fazendo fiel ao Senhor. No meio do povo, fiel ao Senhor. De repente, do nada, a vida dela mudou tudo. Mas ela era fiel no pouco. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Eu quero ser não sei o que lá, mas não é fiel nem no pouco. Vamos ser fiel no pouco. A menina era fiel no pouco. E Deus colocou ela no muito. E continuou fiel no muito. Amém ou não? O homem era fiel no pouco, não tinha nada, mas era fiel. E Deus colocou ele no muito. Fiel no pouco, fiel no muito. Infiel no pouco não vai ser colocado no muito nunca. Porque não é nem fiel no pouco. Mas que Deus nos abençoe pela palavra. Amém? Aleluia! Vamos ficar em pé. Se você quiser que a igreja ore por você. Pastor, ore por mim, ore pela minha vida. Ore por nós. Se você quiser, dá um passinho à frente. Nós vamos estar orando por você agora. E terminando esse culto, glória a Deus, se você quiser que a igreja ore por você. Este é o momento da oração. O Senhor se agrada de você, aonde você está. Deus te colocou aí. Deus tem planos para você aí. Se Ele quiser você em outro lugar, Ele colocará você em outro lugar. Mas por hora é aí que Deus quer você. É nesta posição que Deus quer você. Mas eu. Se Deus quiser, Ele põe você em outro lugar. Mas agora, seja fiel onde você está. Não é à toa que você está onde está. Glória a Deus, Senhor. Nós oramos por esses queridos irmãos. Que a boa mão do Senhor esteja em cada vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Faz uma grande obra, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma grande cura. Em nome do Senhor Jesus, saúde, bênção de Deus.
Em nome de Jesus. Ajuda, meu Pai, perdoa esta casa, haja paz nesta casa, haja paz, perdão, alegria, amor, respeito, livra de todo mal, Senhor, tenha misericórdia, haja cura emocional, física e espiritual, renova as forças, coloca alegria nesses corações, abençoa, Pai, abre as portas que devem ser abertas. Tu és Deus, Tu és Deus. Renova, Senhor, fortalece, capacita, abençoa, cura, fortalece, meu Deus, abençoa, sabedoria e graça. Em nome do Senhor Jesus. Muita bênção aqui, Pai. Vitória, vitória, saúde, sabedoria divina. Abençoa, Pai. Ele cresça nos Teus caminhos, cheio do Espírito Santo, livre de todo mal. Livre de todo mal, que ela cresça abençoada por Deus. Em nome de Jesus, seja um menino, um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoa, haja cura, saúde, saúde, bênçãos, paz, alegria nesta casa, perdão. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai, entrego nas Tuas mãos, que haja bênçãos, vitórias, aleluia, paz em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, maravilha, meus queridos, uma noite abençoada para a igreja, uma semana abençoada, um mês de junho abençoado para você, cheio da presença de Deus. O Senhor é contigo. Você não está sozinho aí não, irmã. Você não está sozinho aí não. Está tudo sendo registrado no livro das crônicas do Senhor. Tudo está sendo registrado. Como foi registrado o que Mordecai fez. Está sendo registrado. Que seja para a honra e glória dele, amém, aleluia. Perdoa nós, Senhor, ajuda nós. Perdoa o irmão e a irmã. Capacita, fortalece, abençoa. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos. Ótima semana para a igreja. O Senhor te proteja, guarde, te abençoe em tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.